Minhas mãos tremem enquanto ajusto o vestido preto justo ao corpo. Respiro fundo, encarando meu reflexo no espelho. Os cachos volumosos do meu cabelo afro emolduram meu rosto, destacando os olhos castanhos cheios de determinação e medo. Hoje é o dia, Roberta. Murmuro para mim mesma, tentando reunir toda a coragem que consigo. Você consegue fazer isso. Mas será mesmo que eu consigo? 32 anos de vida. E aqui estou eu, prestes a enfrentar o maior desafio da minha existência. Não um caso difícil no tribunal. Não uma negociação complicada com um cliente importante. Não. O que me espera é muito mais assustador. Estou prestes a confrontar anos de racismo velado, microagressões e silêncios cúmplices. E o pior, tudo isso vindo da família do homem que eu amo. Fecho os olhos por um momento, deixando as memórias inundarem minha mente. Lembro-me do dia em que conheci Carlos. Aquele sorriso charmoso, o jeito gentil, a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos. Eu me apaixonei não só por ele, mas pela promessa de um futuro brilhante que construiríamos juntos. Mas o sonho começou a desmoronar no dia em que conheci sua família. O olhar de surpresa mal disfarçado de Dona Elisa, sua mãe, quando Carlos me apresentou. O sorriso forçado de Patrícia, sua irmã, enquanto seus olhos me avaliavam de cima a baixo. E o silêncio desconfortável que se seguiu, quebrado apenas pelos comentários superficiais sobre o tempo. Naquela noite, deitada ao lado de Carlos, eu disse a mim mesma que estava imaginando coisas, que era apenas o nervosismo natural de conhecer a família do namorado. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que aquele era apenas o começo. Os anos que se seguiram foram uma dança elaborada de sorrisos falsos e comentários aparentemente inocentes, mas carregados de preconceito. Ah, Roberta, que cabelo! Interessante. Já pensou em alisar? Dona Elisa perguntava com um sorriso doce demais. Ou Patrícia, com sua voz melosa. Maninha, você é tão articulada. Deve ter sido difícil chegar onde chegou, né? E Carlos, meu amor, meu porto seguro. Ele sorria, desviava o olhar, mudava de assunto. Elas não têm má intenção, amor. É só falta de conhecimento. Com o tempo elas mudam, ele dizia, tentando me acalmar depois de cada encontro tenso com sua família. Mas o tempo passou, e nada mudou, exceto eu. Cada comentário, cada olhar de lado, cada silêncio cúmplice de Carlos foi corroendo minha autoestima, minha confiança, meu amor próprio. Até que chegamos àquela fatídica noite de Natal. O cheiro de peru assado preenchia a sala de jantar da mansão dos pais de Carlos. As luzes da árvore de Natal piscavam alegremente, em um contraste cruel com a tensão que pairava no ar. Eu estava sentada à mesa, usando o meu melhor vestido, meu cabelo cuidadosamente arrumado em um coque elegante. Foi quando Dona Elisa, após sua terceira taça de vinho, olhou diretamente para mim e disse com um sorriso que não alcançava seus olhos: Roberta, querida, você já pensou em fazer algo com esse seu cabelo? Sabe, para ficar mais apresentável? Afinal, você é a esposa de um executivo importante agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia riu discretamente, escondendo o rosto atrás do guardanapo. O Sr. Augusto, pai de Carlos, fingiu súbito interesse em seu prato de peru. E Carlos apenas ficou ali, olhando para o próprio copo de vinho, como se nele pudesse encontrar a coragem que lhe faltava. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. As lágrimas que eu havia reprimido por tanto tempo começaram a brotar, e antes que pudesse me conter, eu me levantei abruptamente da mesa. Todos os olhares se voltaram para mim, surpresos, talvez até um pouco assustados. Com licença, murmurei, a voz embargada, antes de sair correndo em direção ao banheiro mais próximo. Fechei a porta atrás de mim e desabei. As lágrimas agora corriam livremente, e eu me perguntava como tinha chegado àquele ponto. Como eu, Roberta Silva, advogada bem-sucedida, mulher forte e independente, tinha permitido que as coisas chegassem a esse estado. Olhando para o espelho do banheiro luxuoso dos meus sogros, vi uma mulher que mal reconhecia, uma mulher cansada, machucada, diminuída. E foi ali, naquele momento de clareza dolorosa, que tomei uma decisão. As coisas não podiam continuar assim. Algo precisava mudar, e se ninguém mais fosse mudar, então seria eu. Sequei as lágrimas, ajeitei o vestido e respirei fundo. A batalha que me aguardava seria difícil, mas eu estava pronta para lutar. Pela minha dignidade, pelo meu amor próprio
E quem sabe, por um futuro onde o preconceito não tivesse mais lugar. Abri a porta do banheiro, determinada. O caminho à minha frente era incerto, mas uma coisa eu sabia com certeza. A Roberta que voltaria para aquela mesa de jantar não seria mais a mesma que tinha saído dela minutos antes. E assim, com o coração acelerado e a cabeça erguida, eu me preparava para enfrentar não apenas a família de Carlos, mas também meus próprios medos e inseguranças. A jornada que estava prestes a começar mudaria tudo, de maneiras que eu nem podia imaginar. Voltei para a mesa de jantar com passos firmes, embora meu coração batesse descompassado. Os olhares se voltaram para mim, uma mistura de curiosidade e desconforto pairando no ar. Carlos tentou um sorriso hesitante, mas eu o ignorei. Naquele momento, eu precisava de toda a minha força para não desmoronar novamente. Desculpem-me, disse, minha voz surpreendentemente calma. Acho que o vinho não me caiu bem. Dona Elisa soltou um risinho afetado. Ah, querida, talvez você não esteja acostumada com vinhos finos. É compreensível. Respirei fundo, contendo a vontade de revidar. Aquela não era a hora nem o lugar. Eu precisava ser estratégica. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções contidas e conversas adiadas. Carlos tentou algumas vezes tocar no assunto do jantar de Natal, mas eu sempre desviava. Não estava pronta para aquela conversa. Não ainda. Em vez disso, mergulhei no trabalho. Passei a aceitar mais casos, a ficar até mais tarde no escritório. Qualquer coisa para evitar voltar para casa e encarar a realidade do meu casamento em deterioração. Foi numa dessas noites, quando eu estava debruçada sobre pilhas de processos, que minha amiga e colega de escritório, Mariana, entrou na minha sala. Roberta, pelo amor de Deus, são quase 10 da noite. Você precisa ir para casa. Levantei os olhos, piscando para afastar o cansaço. Ah, Mari, só mais um pouquinho. Esse caso é complicado e... Ela se aproximou, colocando a mão sobre a minha. Amiga, o que está acontecendo? Você tem estado diferente desde o Natal. Aconteceu alguma coisa? Senti as lágrimas se formando nos meus olhos. Mariana sempre teve esse dom de ver através das minhas máscaras. Antes que eu pudesse me conter, as palavras começaram a jorrar. Contei tudo. Os comentários de Dona Elisa, as risadinhas de Patrícia, o silêncio de Carlos. Mariana me ouviu com atenção, seus olhos se enchendo de indignação à medida que eu falava. Quando terminei, ela me abraçou forte. Rô, você não pode continuar assim. Isso é racismo, puro e simples. E o Carlos? Bem, o silêncio dele o torna cúmplice. Eu sabia que ela estava certa, mas ouvir aquilo em voz alta doía mais do que eu esperava. Eu sei, Mari, mas e se eu estiver exagerando? E se for só uma questão de tempo, como o Carlos sempre diz? Mariana segurou meus ombros, me olhando nos olhos. Roberta, me escuta. Você é uma mulher incrível, inteligente, forte, bem-sucedida. Não deixe ninguém te diminuir, nem mesmo a família do seu marido. Especialmente não eles. Aquela conversa foi um ponto de virada. Nos dias que se seguiram, comecei a buscar ajuda. Encontrei uma terapeuta especializada em questões raciais e comecei a frequentar grupos de apoio para mulheres negras. Cada sessão, cada conversa, era como um bálsamo para minha alma ferida. Aos poucos, fui recuperando minha autoestima. Comecei a usar meu cabelo natural com orgulho, a me vestir de forma que me agradasse, sem me preocupar com o que Dona Elisa ou Patrícia pensariam. E o mais importante, comecei a me preparar para a conversa que eu sabia que precisava ter com Carlos. Uma noite, cerca de 2 meses após o incidente do Natal, sentei-me com Carlos na varanda do nosso apartamento. A cidade de São Paulo brilhava lá embaixo, um tapete de luzes que se estendia até onde a vista alcançava. Carlos, comecei, minha voz tremendo ligeiramente. Precisamos conversar sobre sua família. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Amor, eu sei que o Natal foi difícil, mas... Não, Carlos, interrompi. Não foi só o Natal. São anos de comentários, de olhares, de tratamento diferenciado. E o pior de tudo é o seu silêncio. Ele me olhou surpreso. Meu silêncio? Roberta, você sabe que eu te amo. Eu sempre defendo você. Não, Carlos, você não defende. Você fica em silêncio. Você muda de assunto. Você finge que nada está acontecendo. E sabe o que isso faz? Me faz sentir sozinha. Me faz sentir que não posso contar com você. As palavras saíam agora como uma torrente. Anos de frustrações reprimidas finalmente encontrando vazão.
Contei a ele como me sentia diminuída, como cada comentário de sua mãe era uma pequena facada no meu coração, como o riso de Patrícia ecoava na minha mente por dias. Carlos me ouviu em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas à medida que eu falava. Quando terminei, ele tentou me abraçar, mas eu me afastei. Roberta, eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que você ficava chateada, mas não imaginava que fosse tão profundo. Me desculpe, amor. Eu prometo que vou fazer melhor. Vou conversar com minha família, vou... Balancei a cabeça, interrompendo-o. Carlos, não é tão simples assim. Não é só uma questão de você conversar com eles. É sobre você entender realmente o que está acontecendo. É sobre você se educar sobre racismo, sobre privilégio branco. É sobre você estar ao meu lado, realmente ao meu lado, quando essas coisas acontecerem. Ele assentiu, parecendo perdido. Eu quero aprender, Roberta. Eu quero fazer melhor. Me diz como. Aquela conversa foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, Carlos começou a ler livros sobre racismo estrutural, a assistir documentários, a participar de palestras. Ele estava se esforçando, eu podia ver, mas ainda havia um longo caminho pela frente. E enquanto Carlos lutava para entender e mudar, eu continuava minha própria jornada de autodescoberta e fortalecimento. Comecei a me reconectar com minhas raízes, a celebrar minha negritude de formas que nunca tinha feito antes. Foi nesse processo que tive uma ideia que eu sabia mudaria tudo. Uma ideia que me enchia de medo e excitação ao mesmo tempo. O aniversário de Carlos estava chegando, e eu sabia exatamente o que precisava fazer. O dia do aniversário de Carlos amanheceu com um céu azul vibrante, como se o universo conspirasse para o que eu estava prestes a fazer. Acordei cedo, meu coração batendo forte no peito. Hoje seria o dia em que eu finalmente enfrentaria não apenas a família de Carlos, mas também meus próprios medos. Bom dia, amor. Carlos murmurou, ainda sonolento. Algum plano especial para hoje? Forcei um sorriso, tentando conter o nervosismo em minha voz. Claro, aniversariante. Mas é surpresa. Só preciso que você esteja em casa às 19 horas, ok? Ele sorriu, sem fazer ideia do que o aguardava. Assim que saiu para trabalhar, comecei os preparativos. Liguei para o buffet, confirmei a decoração e então fiz a ligação mais difícil de todas. Alô, dona Elisa? É a Roberta. Estou organizando uma surpresa para o Carlos hoje à noite e gostaria que a senhora e toda a família viessem. As horas passaram num borrão de atividade frenética. Quando finalmente parei para me arrumar, já era quase hora dos convidados chegarem. Escolhi um vestido vermelho vibrante, deixei meus cachos soltos e volumosos e coloquei os brincos que minha avó me dera. Olhando no espelho, vi não apenas Roberta, a esposa de Carlos, mas Roberta, a mulher negra forte e orgulhosa que sempre fui, mas que por tanto tempo tentei esconder. Os convidados começaram a chegar, amigos, colegas de trabalho e, finalmente, a família de Carlos. Dona Elisa entrou, seu olhar crítico percorrendo o apartamento. Patrícia a seguia, um sorriso forçado no rosto. O Sr. Augusto, como sempre, parecia desconfortável. E, para minha surpresa, a avó de Carlos, Dona Cecília, também veio, apoiada em sua bengala. Às 19h em ponto, ouvi a chave na porta. Todos se esconderam. E quando Carlos entrou, um coro de surpresa ecoou pela sala. Seu rosto se iluminou de alegria, olhando ao redor e abraçando os convidados. Quando chegou até mim, me deu um beijo carinhoso. Obrigado, amor. Isso é incrível. A festa transcorreu tranquilamente por algum tempo. Música suave tocava ao fundo, as pessoas conversavam em pequenos grupos e eu circulava, garantindo que todos estivessem confortáveis. Mas por dentro, eu estava uma pilha de nervos. Sabia que o momento estava chegando. Finalmente, quando todos já haviam comido e bebido, peguei uma taça e uma colher, chamando a atenção de todos. Atenção, por favor, comecei, minha voz tremendo ligeiramente. Primeiro, gostaria de agradecer a todos por virem celebrar o aniversário do meu marido, Carlos. Houve uma rodada de aplausos, e Carlos sorriu, radiante. Carlos, meu amor, continuei, olhando diretamente para ele. Estes últimos anos ao seu lado foram uma jornada. Vi um lampejo de confusão passar pelo rosto dele. Respirei fundo e continuei. Uma jornada que me ensinou muito sobre amor, paciência
e sobre mim mesma. O silêncio na sala era palpável agora. Todos os olhos estavam fixos em mim. Mas também foi uma jornada de dor, de silêncios e de feridas que demoraram demais para serem reconhecidas. Vi Dona Elisa se mexer desconfortavelmente em seu assento. Patrícia olhava para o chão. Desde o dia em que conheci sua família, Carlos, tenho enfrentado comentários, olhares e atitudes que me diminuem não apenas como sua esposa, mas como mulher negra. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns convidados trocaram olhares surpresos. Dona Elisa, me virei para minha sogra, que agora me encarava com uma mistura de choque e indignação. A senhora já me perguntou inúmeras vezes se eu não gostaria de fazer algo com meu cabelo. Já sugeriu que eu deveria me vestir de forma mais apropriada para a esposa de um executivo. E no último Natal, a senhora me disse que eu deveria me tornar mais apresentável. Dona Elisa abriu a boca para falar, mas eu ergui a mão, pedindo silêncio. Patrícia, continuei, me voltando para a irmã de Carlos. Seus risos disfarçados, seus comentários sobre como é surpreendente que eu tenha chegado onde cheguei. Tudo isso machuca, profundamente. Lágrimas começaram a se formar em meus olhos, mas eu as forcei de volta. Não era hora de chorar. E você, Carlos? Minha voz falhou um pouco ao me virar para meu marido, que me olhava com uma expressão de dor e confusão. Seu silêncio diante de tudo isso, sua recusa em confrontar sua família. Isso me fez sentir sozinha e desprotegida. A sala estava em completo silêncio agora. Podia-se ouvir um alfinete cair. Estou dizendo tudo isso hoje não para envergonhar ninguém, mas porque não posso mais fingir que está tudo bem. Não posso mais sorrir e aceitar esse tratamento. Não posso mais negar quem eu sou e de onde vim. Olhei ao redor, para os rostos chocados, envergonhados e, em alguns casos, indignados. Sou Roberta Silva. Sou uma mulher negra, advogada bem-sucedida, esposa e, acima de tudo, um ser humano que merece respeito e dignidade. Se não posso ter isso na minha própria família, então fiz uma pausa, reunindo coragem para as palavras finais. Então talvez seja a hora de reavaliar o que significa família para mim. Com essas palavras, coloquei minha taça na mesa mais próxima e me dirigi à porta. O silêncio na sala era ensurdecedor. Podia sentir todos os olhares em minhas costas. Quando alcancei a porta, me virei uma última vez. Carlos estava de pé, parecendo perdido e devastado. Dona Elisa e Patrícia estavam pálidas. O Sr. Augusto olhava fixamente para seu copo de bebida. Feliz aniversário, Carlos, disse suavemente, antes de abrir a porta e sair. O corredor do prédio estava silencioso, exceto pelo som dos meus saltos no piso de mármore. Enquanto esperava o elevador, senti uma mistura de emoções, alívio, medo, tristeza, mas acima de tudo, uma sensação avassaladora de liberdade. As portas do elevador se abriram, e eu entrei, pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Uma coisa eu sabia com certeza. A Roberta que saiu daquele apartamento não era a mesma que entrou, e isso por si só já era uma vitória. As semanas que se seguiram àquela noite foram um turbilhão de emoções e mudanças. Eu me hospedei na casa de Mariana, minha amiga e colega de escritório, enquanto tentava processar tudo o que havia acontecido e decidir meus próximos passos. Carlos ligava incessantemente, deixava mensagens de voz repletas de pedidos de desculpas e promessas de mudança. Eu as ouvia, mas não me sentia pronta para responder. Precisava desse tempo para mim, para entender quem eu era fora do contexto do meu casamento e da família de Carlos. Uma manhã, cerca de 2 semanas após o incidente, recebi uma ligação inesperada. Era Dona Cecília, a avó de Carlos. Roberta, minha querida. Sua voz soava frágil, mas determinada pelo telefone. Sei que deve estar surpresa em ouvir de mim, mas poderíamos nos encontrar para um café? Hesitei por um momento, mas algo na voz dela me tocou. Claro, Dona Cecília. Onde a senhora gostaria de se encontrar? Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria tranquila no centro da cidade. Quando cheguei, Dona Cecília já estava lá, sentada em uma mesa no canto, suas mãos enrugadas segurando firmemente uma xícara de chá. Roberta. Ela sorriu ao me ver, seus olhos se enchendo de lágrimas. Obrigada por vir. Sentei-me, um misto de curiosidade e apreensão me consumindo. O que posso fazer pela senhora, Dona Cecília? Ela respirou fundo, colocando a xícara na mesa. Primeiro, quero pedir desculpas. Não apenas pelo comportamento da minha família, mas pelo meu próprio silêncio ao longo dos anos.
Fiquei surpresa com sua franqueza. Dona Cecília sempre fora uma figura quieta nos encontros familiares, raramente se manifestando. Sabe, Roberta, ela continuou, eu cresci em uma época e em um ambiente muito diferentes. O preconceito era tão arraigado que muitas vezes nem o percebíamos. Mas isso não é desculpa. Ela pegou minha mão, seus olhos encontrando os meus. O que você fez naquela noite foi corajoso e necessário. Me fez perceber quanto tempo perdi, quanto mal causei com meu silêncio. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Dona Cecília, Não, deixe-me terminar, ela disse suavemente. Desde aquela noite, tenho pensado muito sobre minha vida, minhas atitudes, as coisas que ensinei, ou deixei de ensinar, aos meus filhos e netos, e percebi que nunca é tarde para mudar, para aprender. Ela tirou um livro de sua bolsa e o colocou na mesa. Era Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. Comecei a ler, a estudar, a tentar entender. E quanto mais leio, mais percebo o quanto fui ignorante por tanto tempo. Fiquei sem palavras. Ver essa senhora de quase 80 anos, admitindo seus erros e buscando conhecimento, era profundamente comovente. Roberta, ela continuou, não estou aqui para pedir que você volte ou perdoe imediatamente. Estou aqui para dizer que sua coragem abriu os olhos de pelo menos uma pessoa nessa família. E prometo a você que farei o que puder para abrir os olhos dos outros também. Naquele momento, senti uma onda de emoção me atravessar. Não era perdão, não ainda, mas era um começo, um raio de esperança em meio à tempestade que minha vida se tornara. Obrigada, Dona Cecília, consegui dizer finalmente. Isso significa muito para mim. Passamos as próximas horas conversando. Sobre racismo, sobre história, sobre família. Foi uma conversa difícil, às vezes dolorosa, mas incrivelmente necessária e libertadora. Quando nos despedimos, Dona Cecília me abraçou forte. Não desista de nós ainda, Roberta. Há esperança para velhos cães aprenderem truques novos. Saí daquele café com o coração mais leve do que estivera em semanas. A conversa com Dona Cecília não resolveu todos os problemas, mas me mostrou que a mudança era possível. Que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho para a cura. Naquela noite, sentada na varanda do apartamento de Mariana, olhando para as luzes da cidade, tomei uma decisão. Peguei meu celular e, com dedos trêmulos, digitei uma mensagem para Carlos. Podemos conversar amanhã? Acho que está na hora de decidirmos nosso futuro. A resposta veio quase instantaneamente. Sim, por favor. Hora e local que você preferir. Eu te amo, Roberta. Coloquei o celular de lado e respirei fundo. O amanhã traria novos desafios, novas conversas difíceis. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia preparada para enfrentá-los. Não como a Roberta que tentava se encaixar, mas como a Roberta que finalmente havia encontrado sua voz. O dia amanheceu nublado, como se o céu refletisse a mistura de emoções que eu sentia. Escolhi um café neutro para me encontrar com Carlos. Um lugar onde nenhum de nós tivesse memórias ou associações. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa no canto, longe das janelas. Meu coração acelerou quando vi Carlos entrando. Ele parecia cansado, com olheiras visíveis e a barba por fazer. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, foi como se o tempo tivesse parado. Oi, ele disse suavemente, sentando-se à minha frente. Oi, respondi, tentando manter minha voz firme. Houve um momento de silêncio desconfortável antes que Carlos falasse novamente. Roberta, eu nem sei por onde começar. Sinto muito por tudo. Respirei fundo. Carlos, sinto muito não é suficiente. Não depois de anos de silêncio e cumplicidade. Ele assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu sei, e é por isso que passei estas últimas semanas refletindo profundamente sobre tudo. Sobre meus privilégios, minha ignorância, minha covardia. Carlos então me contou como, após minha saída na noite de seu aniversário, ele teve uma longa e dolorosa conversa com sua família, como enfrentou sua mãe e irmã, exigindo que reconhecessem seus comportamentos racistas. Como seu pai, pela primeira vez, admitiu seu próprio preconceito velado. Não foi fácil, Roberta. Houve gritos, lágrimas, negações, mas era necessário. E sabe o que me deu forças para fazer isso? Você. Sua coragem naquela noite me mostrou o quanto eu tinha falhado como seu marido e como ser humano. Senti meus olhos se encherem de lágrimas, mas as contive. E o que mudou desde então, Carlos? Ele me olhou nos olhos.
tudo e nada ao mesmo tempo. Minha família está em terapia. Todos nós. Estamos aprendendo, desaprendendo, nos educando. Minha mãe, bem, ela ainda está lutando para aceitar tudo, mas está se esforçando. Patrícia se matriculou em um curso sobre relações étnico-raciais. E eu percebi que preciso ser não apenas seu marido, mas seu aliado. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Parte de mim queria acreditar, queria perdoar e recomeçar, mas outra parte ainda estava machucada, ainda temia. Carlos, comecei cuidadosamente. Aprecio tudo o que você está me dizendo, de verdade. Mas entenda, não é só sobre você ou sua família. É sobre mim, sobre quem eu sou, quem eu me tornei tentando me encaixar em um molde que nunca foi feito para mim. Ele assentiu, seus olhos cheios de compreensão e tristeza. Estes últimos meses, longe de você, longe de tudo, me fizeram perceber o quanto eu havia me perdido, o quanto eu havia silenciado minha própria voz para manter a paz. E não vou fazer isso novamente. Eu não quero que você faça isso, Roberta. Carlos disse, sua voz embargada. Eu me apaixonei por você, por quem você é, e sinto muito por ter deixado que minha família, que meu próprio silêncio, tentasse mudar isso. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso de anos de não ditos pairando entre nós. Finalmente, respirei fundo e disse, eu ainda te amo, Carlos. Mas amor não é suficiente. Preciso saber que posso ser eu mesma, totalmente e sem medo ao seu lado. Preciso saber que você estará comigo, me defendendo e se educando todos os dias. Carlos estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a minha. É isso que eu quero também, Roberta. Sei que não mereço uma segunda chance, mas se você estiver disposta, quero reconstruir isso. Não como era antes, mas algo novo, algo baseado em respeito mútuo, em aprendizado constante, em igualdade verdadeira. Olhei para nossas mãos unidas sobre a mesa, tantas memórias, tantas promessas, mas também talvez a possibilidade de um novo começo. Não será fácil, avisei. Eu sei, ele respondeu. Mas você vale cada esforço, Roberta. Nós valemos. Naquele momento tomei uma decisão. Não era um final feliz de conto de fadas, nem uma solução mágica para todos os nossos problemas. Era o início de uma jornada, uma que exigiria trabalho duro, honestidade brutal e um compromisso inabalável com o crescimento mútuo. Ok, disse finalmente. Vamos tentar, mas desta vez fazemos do nosso jeito, com a minha voz sendo ouvida, com a minha identidade sendo celebrada, não tolerada. Carlos sorriu, lágrimas nos olhos. É tudo o que eu quero, Roberta. Tudo o que nós dois merecemos. Saímos daquele café de mãos dadas, não como o casal que éramos antes, mas como dois indivíduos comprometidos a construir algo novo, algo melhor. O caminho à nossa frente era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança. Esperança não apenas para o meu casamento, mas para um futuro onde eu pudesse ser verdadeiramente eu mesma, amada e respeitada em toda a minha complexidade. A jornada estava apenas começando, mas eu estava pronta para cada passo dela. 6 meses se passaram desde aquela conversa no café. 6 meses de altos e baixos, de progresso e retrocessos, de risos e lágrimas. Carlos e eu decidimos fazer terapia de casal, além de nossas sessões individuais. Foi um processo doloroso, mas necessário. Desenterrar anos de mágoas e mal-entendidos. Hoje é domingo, e estamos nos preparando para um almoço em família. Não na mansão dos pais de Carlos, como costumávamos fazer, mas em nosso apartamento. Foi minha ideia, uma forma de redefinir o espaço e as dinâmicas familiares. Enquanto preparo a salada, observo Carlos arrumando a mesa. Ele coloca cuidadosamente os pratos que compramos juntos em uma feira de artesanato afro-brasileiro. São peças lindas, com padrões geométricos em tons de terra e ocre. Um pequeno, mas significativo símbolo de nossa nova jornada. Está nervosa? Carlos pergunta, notando meu olhar distante. Respiro fundo. Um pouco, admito. Mas também estou curiosa para ver como as coisas vão se desenrolar. Ele se aproxima, me abraçando por trás. Vai dar tudo certo. Estamos juntos nisso. O som da campainha interrompe nosso momento. Carlos vai atender enquanto eu dou os últimos retoques na mesa. Dona Elisa entra primeiro, seguida por Sr. Augusto e Patrícia. Há um momento de tensão palpável quando nossos olhares se encontram.
Mas então Dona Elisa se aproxima, segurando um buquê de flores. Roberta, ela diz, sua voz tremendo ligeiramente. Essas são para você. Eu escolhi especialmente pensando em você. Olho para o buquê. São protéias, flores sul-africanas conhecidas por sua resistência e beleza única. Sinto um nó na garganta. Obrigada, Dona Elisa. Respondo, genuinamente tocada pelo gesto. Patrícia se aproxima em seguida, carregando um livro. Ei, Roberta, eu trouxe isso para você. É o livro que estamos discutindo no meu grupo de estudos sobre relações étnico-raciais. Pensei que você poderia gostar. Pego o livro, surpresa. É Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Uau, Patrícia, isso é realmente atencioso. Obrigada. O Sr. Augusto, sempre mais reservado, apenas me cumprimenta com um aceno de cabeça. Mas noto que seus olhos estão mais suaves, menos evasivos do que costumavam ser. Finalmente, Dona Cecília entra, apoiada em sua bengala. Seu rosto se ilumina ao me ver. Ah, minha querida, ela exclama, abrindo os braços para um abraço. Enquanto a abraço, ela sussurra em meu ouvido. Estou tão orgulhosa de você, de todos vocês. Nos sentamos à mesa, e por um momento, há um silêncio desconfortável. Então, para minha surpresa, Dona Elisa limpa a garganta. Antes de começarmos, ela diz, sua voz tremendo ligeiramente. Eu gostaria de dizer algo. Ela olha diretamente para mim. Roberta, eu quero pedir desculpas. Por tudo. Pelos comentários insensíveis, pelos olhares, pelo tratamento que dei a você ao longo dos anos. Eu estava errada e estou trabalhando para mudar. Sinto lágrimas se formando em meus olhos. Dona Elisa, por favor, deixe-me terminar. Ela continua. Sei que palavras não são suficientes. Sei que tenho um longo caminho pela frente. Mas quero que saiba que estou comprometida em fazer melhor, em ser melhor. Não apenas por você ou pelo Carlos, mas porque é o certo a se fazer. O silêncio que se segue é carregado de emoção. Finalmente, encontro minha voz. Obrigada, Dona Elisa. Isso significa muito para mim. E sim, temos um longo caminho pela frente. Todos nós. Mas estou disposta a percorrer esse caminho juntos, se vocês estiverem. Carlos aperta minha mão sob a mesa, seus olhos brilhando com orgulho e amor. O almoço transcorre de forma surpreendentemente agradável. Há momentos de tensão, claro, e alguns comentários desajeitados que são rapidamente corrigidos. Mas há também risos, histórias compartilhadas e, mais importante, um senso genuíno de esforço e vontade de mudar. Quando todos vão embora, Carlos e eu ficamos na varanda, olhando o pôr do sol sobre São Paulo. Ele me abraça e sinto o calor reconfortante de seu corpo contra o meu. Você está bem? Ele pergunta suavemente. Reflito por um momento antes de responder. Estou. Não é perfeito. Longe disso. Mas é um começo. Um começo real. Carlos beija minha testa. Você é incrível, sabia? Sua força, sua coragem. Você mudou não apenas a mim, mas toda a minha família. Sorriu, sentindo uma onda de emoção me atravessar. Nós mudamos juntos, Carlos. E continuaremos mudando. É uma jornada sem fim, mas estou feliz por estarmos percorrendo a lado, enquanto o sol desaparece no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Sinto uma paz que não experimentava há muito tempo. Sei que haverá mais desafios pela frente. Sei que o caminho para a verdadeira igualdade e compreensão é longo e muitas vezes árduo. Mas aqui, neste momento, com o homem que amo ao meu lado e a promessa de um futuro melhor à nossa frente, sinto-me verdadeiramente em casa. Não é um final feliz de conto de fadas. É o começo de uma nova história. Uma história de crescimento, de aprendizado, de amor que supera barreiras. E eu mal posso esperar para ver onde essa história nos levará. Queridos ouvintes, espero que esta história tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o meu ao contá-la. Lembrem-se, a mudança começa com cada um de nós, com cada conversa difícil que temos, com cada preconceito que desafiamos. Se esta narrativa ressoou com você, por favor, compartilhe-a. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias que inspiram, desafiam e nos fazem crescer. Deixe seu like e comente suas reflexões abaixo. Juntos podemos criar um mundo mais compreensivo e inclusivo, uma história de cada vez.